Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos falar sobre a libertação da persona. O que seria essa libertação? Libertar-se da persona é realizar a integração das duas dimensões conscienciais, ou seja, a dimensão legítima do e se é em relação ao e se parece ser. É um processo desafiador, mas também libertador. E para começarmos a compreender esse desafio, vamos refletir com a benfeitora Joana de Ângelis. No livro Espelhos da Alma, ela vai nos trazer um pensamento. Então ela nos diz assim: todo espelho possui duas faces. E reflete a imagem e se lhe apresenta e a outra. Quase sempre é a persona e se projeta na face espelhada, refletindo essa imagem equivocada e disfarça o ser legítimo, ocultando um esmero. E a benfeitora vem nos ensinando. São duas faces, como eu desejo que os outros me vejam e como eu sou verdadeiramente. Essas duas faces se multiplicam em várias. Por isso é preciso desenvolver a faculdade da visão interior, para enxergarmos a face refletida no espelho e a outra, ou seja, como eu me apresento ao mundo e como sou verdadeiramente. É um processo de total autoanálise. Se observar, primeiramente olhar no espelho, perceber como nos manifestamos, como nos apresentamos ao mundo, como eu me comporto, qual a minha maneira de ser nos variados ambientes da vida. Olhar nessa face do espelho, ou seja, aquela face como eu me apresento, observar os meus comportamentos. Depois nós vamos olhar na outra face do espelho. Da face é mais difícil enxergar. Nós vamos perceber como eu sinto a vida. Como eu sinto a vida, aí eu não vou perceber mais como eu me comporto, mas como eu sinto a vida. O que a minha consciência me diz? A consciência, quando nós falamos a consciência, não a consciência do ego, a consciência do espírito, do self. Aquela consciência e nos momentos de reflexão, nos momentos de alma, de tranquilidade, nós conversamos, vem aquela voz interior nos falando. Muitas vezes é a voz do próprio anjo guardião, dos espíritos benfeitores, que nos inspiram, nos intui, mas outras vezes são a voz do self, do próprio espírito, e chega até a consciência do ego. Quais os pensamentos que dominam a minha mente? Nós vamos observando os pensamentos. Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas aspirações, os meus desejos? E aí nós vamos enxergando a outra face, o outro lado do espelho. Vamos prosseguir com o pensamento agora do codificador de Allan Kardec. Allan Kardec nos traz em obras póstumas, ele vai nos dizer assim: a principal dessas causas, ou seja, do orgulho, se liga evidentemente à falsa ideia que o homem faz de sua natureza, de seu passado e de seu futuro. Não sabendo de onde vem, se crê mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensamento sobre a vida terrestre. Olha o que o codificador nos traz aí, Utilizamos essas faces por desconhecer a nossa verdadeira natureza. Se nós não sabemos de onde viemos, as máscaras do orgulho, ou seja, a persona, porque a persona é um reflexo do orgulho, tomam conta do nosso ser.
não somos espíritos habitantes de mundos felizes, nós sabemos disso, né? Nós não somos espíritos habitantes de mundos felizes. E nem ainda estamos a cidadania para habitarmos as colônias de transição. Existem muitas colônias de transição. Somos, sim, e isso sabemos, né? Espíritos presos aos planos de expiação e de provas, aonde o mal predomina. Somos espíritos, estamos em um grau inferior na escala evolutiva, conforme os guias da verdade nos ensinam no Livro dos Espíritos. Sabendo disso, devemos prestar atenção na advertência de Jesus, né? O Cristo nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí nós temos que identificar a nossa natureza, da onde viemos. Antes de reencarnarmos, em quais planos de vida, de consciência nós estávamos estagiando. Então, é necessário treinar o sentimento de humildade para enxergar a nossa pobreza de espírito. Os Espíritos nos ensinam que o mais rico é aquele que tem menos necessidades. E nós temos muitas necessidades espirituais, né? Se formos falar só das necessidades de união emocional, nós ficaríamos aí muito tempo só falando, né? Porque nós temos dificuldade em equalizar e controlar o ódio, né? Os sentimentos de rancor, né? Então, o quanto ainda nós necessitamos caminhar, né? O quanto ainda necessitamos desenvolver, o quanto ainda necessitamos estar. Porque para construirmos o reino dos céus em nosso terreno espiritual, é necessário aprender a enxergar as nossas necessidades. Por isso disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Se nós temos condição de enxergar essa pobreza em nosso ser, verificar quais são as necessidades e nós temos carências e procurar a construir esse reino, então sim, o reino será nosso. Porque nós teremos, né, a humildade de nos enxergar. Reformar, construir, renovar os nossos tesouros, né, e está lá no imo do nosso ser, é necessário, primeiro, observar os sentimentos. Porque o tesouro da alma são os sentimentos, são os valores, né? Por isso, os benfeitores vêm nos ensinando isso. Nós precisamos identificar essas máscaras, nós precisamos perceber qual é a nossa real natureza, de onde viemos. Né? Nós não viemos de mundos felizes, né? E nem de colônias de transição, colônias regeneradoras. Pode ser que nós estagiamos nessas colônias para aprendermos, mas não somos ainda cidadãos de uma colônia dessa, o qual, né, pela mediunidade, pela bênção aí que foi trazido para nós, né, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, trouxe um modelo de uma dessas colônias no livro Nosso Lar. São muitas colônias de transição, mas normalmente nós desencarnamos e ainda continuamos presos aos planos de provas e expiações, né? Aonde o mal predomina. Então nós temos que perceber a nossa real condição para começar a tirar as máscaras, para começar a olhar para dentro de nós verdadeiramente como somos, né? E aí a gente vai se libertando das amarras da matéria, da persona. Por isso, a benfeitora vem nos convidando no livro O Homem Integral. Vamos acompanhar. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter. De ser ao invés de poder. De ser, embora sem a preocupação
de parecer. Muito profundo ela nos traz, né? O caminho para nos libertarmos da persona, como os guias da verdade já tinha nos ensinado, é a educação. Nós falamos, eu quero que o meu filho seja alguém na vida. E ser alguém para nós é ter um bom emprego, uma bela casa, uma boa profissão, ser respeitado não pelo que é, mas pelo que aparenta ser. E essa vida aparencial alimenta mais ainda essa imagem projetada no espelho, ou seja, como eu desejo e os outros me vejam. É preciso nós mergulharmos na vida do ser, nós procurarmos perceber a vida além do físico, aprender a ser, se desfazendo, né, pouco a pouco, se desprendendo pouco a pouco das ilusões do parecer. E esse é o convite que os benfeitores nos fazem. Esse convite de viver a vida do ser, a vida do espírito, a vida do self. Vamos trazer o pensamento da benfeitora Hermance do Faux, no livro Escutando Sentimentos. Então, a Hermance nos diz assim: em se conecta um self divino, capacita-se para gerenciar suas potências internas e adota a humildade como conduta, pois não sente necessidade de passar uma imagem, mas apenas ser. Vem Hermance do Faux, a benfeitora Hermance do Faux, trazendo esse pensamento, fortalecendo ainda mais esse ideal. O objetivo maior do processo de autoaprimoramento é o ego, ou seja, a personalidade, o espírito ali encarnado, limitado na sua vida consciencial, faça a ponte ou um self, ou um ser eterno, ou um ser essencial, ou o espírito e é. Em outras palavras, o espírito encarnado, nós os homens, possamos mergulhar em nosso mar íntimo, no inconsciente profundo, identificar as potencialidades do self, do espírito e utilizar todas essas energias para o crescimento interior. Para isso, é necessário exercitar o sentimento de humildade, aceitando a nossa real condição. Eu estou assim e desejo ser assim. E para conseguir ser assim, eu necessito caminhar assim. Então, nós precisamos saber o que se passa conosco, o nosso objetivo, qual é a nossa finalidade. Prossigamos com a benfeitora Joana de Ângeles. Ela nos diz assim: em face da ilusão sobre a permanência do conjunto somático em que o espírito se movimenta na terra, fixam-se equivocadas impressões de perenidade em torno de tudo quanto afinal é transitório. Isso é uma verdade, né? Nós vamos contar uma breve fábula e para que a gente possa entender. É como o rei e dizia ter um estado tudo e a vida material poderia lhe oferecer. E esse rei agora iria conquistar a sabedoria e pediu aos seus súditos, né, para procurarem o homem mais sábio do mundo, para esse sábio ensinar ao rei a sabedoria.
e os seus súditos encontraram esse homem. Mas o sábio fez uma exigência para o rei. Disse assim: é necessário que o rei venha até a mim, e não eu ir até o rei. E aí o rei aceitou essa exigência. Juntou ali todo mundo, fez toda a comitiva e foi em busca do sábio. E chegando lá, aonde o sábio habitava, o rei fez questão de bater a porta. Então o rei bateu na porta, o sábio abriu, uma asa muito simples, e o rei foi entrando na residência do sábio. O rei percebeu que naquela residência não tinha muitos móveis, tinha poucos móveis. E o rei espontaneamente foi falando para o sábio: é aí e mora o homem mais sábio do mundo, onde nem sequer existe móveis? E o sábio então perguntou para o rei: onde estão os seus móveis? E o rei disse para o sábio: mas eu estou de passagem por aqui. E o sábio replicou e disse também: eu também. É necessário compreender qual é o espírito que encarna neste mundo e tem a consciência de estar de passagem por aí. E o vaso físico é perecível, e nós estamos aí de passagem. Pode ser hoje, nesse instante, daqui a segundos, dias, meses, anos, mas nós vamos desencarnar. São poucos espíritos que têm essa consciência. E nós estamos falando de saber, estamos falando de ter a consciência. Pois quando nós temos a consciência e o mundo é uma passagem, a nossa estada por aí neste mundo é uma passagem, uma breve passagem, nós vamos começando a valorizar as coisas espirituais. Então, nós precisamos perceber, e nós estamos nesse mundo para cumprir algumas tarefas e viemos realizar. E o corpo físico, esse vaso de grande utilidade para o nosso processo de crescimento e amadurecimento, é perecível. E ele tem um prazo de validade. E esse prazo de validade vai vencer. Nós precisamos entender que os valores não estão aí no físico. Por isso a benfeitora vem nos falando e nós precisamos aprender a ser. Pois quando nós valorizamos as coisas ligadas à matéria, nós perdemos o rumo. Disse Jesus: tudo e ligardes na terra será ligado no céu. E tudo e desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, quando nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos valores nos bens materiais, quando nós desencarnamos, nós ficamos presos a essas situações. E estamos dizendo aí, não é para que a gente não possamos ter o desejo de possuir, né? Mas esse desejo é natural. Mas quando a posse nos possui, aí a coisa está pelo avesso. Nós precisamos ter essa consciência. A nossa aula está chegando ao fim. E nós, como sempre, vamos deixando um grande abraço e pedindo a bênção de Deus, Ele possa nos abençoar. Até breve.